Olá, o Jornal Gazeta de Araçariguama e o portal de notícias Mundo N trazem mais um papo na redação nesta primeira temporada. Esta semana vamos ter a oportunidade de conversar e conhecer o importante trabalho do Conselho Tutelar de Araçariguama. Como é que é desenvolvido esse trabalho, que tipo de experiência as conselheiras e os conselheiros vivem no desempenho das suas funções. Hoje estamos recebendo aqui a Marta dos Santos, que é conselheira tutelar. Marta, tudo bem? Obrigado por estar aqui. E também a coordenadora do Conselho Tutelar, a Maria Aparecida. Obrigado por aceitar o convite. Eu aqui agradeço. 2023 é um ano importante para o Conselho Tutelar, quer dizer, para todos os conselhos tutelares do Brasil, né? Por ser um ano de eleição. No dia 1º de outubro ocorrem aí as eleições para o Conselho, onde serão renovados alguns conselheiros, outros serão reeleitos. Como é que está o preparativo aqui de Araçariguama? Vocês, eu sei que a função de acompanhar esse tipo de trabalho é do CMDCA. É do CMDCA. Mas vocês, como conselheiros, que são diretamente ligados ao Conselho Tutelar, vocês têm ideia de como é que está esse preparo para as eleições? Agora, né, está o próximo processo. Foi concluído toda a etapa, não? Eita, nós. Pode falar, não tem problema. O próximo processo agora para a eleição do Conselho Tutelar é sair a lista dos candidatos deferidos e indeferidos. Após isso, vai ter uma reunião para explicar quais as regras, os critérios para a eleição do Conselho Tutelar. E a partir do dia 8 do mês que vem, do próximo mês... De agosto agora. Isso. Aí já está, né, os candidatos que estiverem aptos a concorrer, já pode fazer a campanha para o Conselho Tutelar. E vocês têm ideia de quantos candidatos estão inscritos? Uma base de 19 candidatos, mais ou menos. E quantos serão eleitos? Essa eleição vai eleger quantos candidatos? Por via de regras, né, da lei federal, são 5 conselheiros, são os 5 mais votados, e aí vem os 5 suplentes, né? E qual é o período de mandato de um conselheiro? De 4 anos. 4 anos e após os 4 anos a pessoa pode concorrer novamente à eleição. E se assim ela for eleita, ela, né, permanece conselheira. Não tem um limite para a reeleição? Não. Ela pode ser reeleita, pode se candidatar. E qual é hoje o salário de um conselheiro tutelar em Araçariguama? Porque cada município é um salário, né? Não é geral, isso. Não é para todos. Não, cada município cria leis próprias para o pagamento do conselho. No nosso caso, R$ 2.555. Isso. 2.550. Vocês acham que é um valor razoável para o desempenho da função que vocês têm, da responsabilidade? Não achamos. Por conta da responsabilidade que envolve dedicação, o conselheiro ele é 24 horas disposto ao trabalho. Não temos uma carga horária, fechou, não. Somos 24 horas conselheiros. Isso, tem o horário ali, né, o horário na sede, que funciona das 8 às 5, das 8 às 17, e após isso, sempre vai ter um conselheiro ali de plantão, um conselheiro de plantão e outro de sobreaviso. Sim. Caso precise de um suporte, tem um outro conselheiro ali. Então, a função do conselho ele é 24 horas. É ininterrupta, não tem feriado, não. Queria que você falasse um pouquinho mais próximo do microfone. Se você for, pode puxar, não tem problema. Puxa. O edital para a eleição deste ano aqui teve uma mudança que foi importante, né? Da última eleição para esta nova aqui, principalmente sobre a escolaridade do candidato. Queria que vocês me explicassem o que é que mudou. Antes, a lei anterior, até 2019, ela tinha a exigência do ensino médio, porém, em 2019 foi retirado, né? Foi um prejuízo para o Conselho Tutelar,
porque o conselho, embora né, as pessoas às vezes não têm uma visão clara do que é ser conselheiro tutelar, elas acham que é só aconselhar, né, e não é só isso. O conselho tutelar ele lida com interpretações de leis, né, com a parte burocrática ali. Se o conselheiro ele não tiver uma boa compreensão, né, da função, da sua função quanto conselheiro, ele não vai conseguir, né, fazer um bom atendimento, garantir de fato o direito daquela criança, daquele adolescente. Então, a exigência, né, do ensino médio, ela se faz fundamental. E a lei, agora em 2023, mudou, né, voltou novamente a exigência do ensino médio, e isso é um ganho muito importante para o conselheiro tutelar, para o conselho tutelar. Para o conselho como um todo, né? Isso. E essa alteração na lei, ela foi geral ou foi só de Araçariguama? Tirar a obrigatoriedade do ensino médio? É para todos ou é só... Não, só Araçariguama. Só Araçariguama tinha tirado essa obrigatoriedade. Cada município tem sua política própria. Alguns exigem ensino superior e Araçariguama tirou o ensino médio. Então era só o fundamental. Só o fundamental. E agora voltou ao ensino médio. Sim. Eu gostaria que vocês explicassem também qual é o papel do Conselho Tutelar, do Conselho em si como instituição. Sim. De acordo com, né, o papel do Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 130 e 31, né, do Estatuto da Criança, ali está falando claramente qual é a função, o porquê de existir, né, o Conselho Tutelar. O Conselho ele existe para fiscalizar, né, garantir o direito da criança e do adolescente. Descritos todos no ECA. Certo. E qual que é a relação entre o Conselho Tutelar e o ECA? O ECA existe para o Conselho que existe em função do ECA? O Conselho existe em função do ECA, porque após 1990, o ECA... O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. O que ele fez... Completou 33 anos esse ano. Ele deu direito à criança. A criança, a partir do ECA, ela passou a ser o sujeito de direito e não um objeto de direito. Qual a diferença? A diferença é que enquanto você trata o seu filho como sujeito de direito, ele terá todos os direitos, sabe, por lei que não precisaria. Os direitos humanos, adquiridos, né? Quando você trata por objeto de direito, você pode bater, porque era assim que funcionava, eu bato porque o filho é meu, eu tiro da escola porque o filho é meu. Então, assim, ele era um objeto apenas. E o ECA deu voz à criança e ao adolescente, tornando-os sujeitos de direitos. Então, o filho é seu, mas ele tem direitos, entendeu? Certo. E esse é o papel do Conselho Tutelar, então, garantir que esses direitos sejam respeitados, não sejam violados. A atuação do Conselho numa situação crítica, qual é o papel de vocês aí? Numa situação crítica de violência ou de qualquer direito violado, primeiro, vamos ver qual o direito violado, se é o direito da saúde, se é um direito da educação, se é um direito, se é uma violência. Determinou-se qual violência aí as medidas protetivas que cabem ao Conselho Tutelar, que é executar as medidas protetivas. Qual é o quadro da violência contra a criança e adolescente em Araçariguama? É que, na verdade, nos falta um sistema para armazenar dados. Nós não temos, tudo que nós temos é papel. Então, isso dificulta muito você ter um número correto de ações, porque um papel ele pode até se perder. Então, assim, nós não temos um programa. Mas talvez a gente poderia falar, sei lá, na questão de 800 atendimentos. Sim. Eu acho que isso, porque assim, tem vez que a gente tem 10 por dia, mas tem vezes que às vezes tem mais, tem menos. Sim. É uma então, média. É uma variável, média de 800, né? Então, a ausência, né, a falta desse programa, sim, que seria o quê? Sim. Um programa... mas existe em outras cidades? Sim, existe específicos para Conselho Tutelar, inclusive. Então, a ausência desse programa está tornando aí o que vocês não sabem nem o quanto que vocês trabalham, né? Sim, nós não sabemos porque tudo é papel. Arquivado, espaço físico, às vezes não comporta tanto papel. É isso.
Que tipo de violência o jovem ou adolescente mais sofre em Araçariguama? Que tipo de relato que chegam mais a vocês? Acho que a violência sexual, infelizmente, é uma violência muito presente hoje. E a violência física, a gente tem um número muito expressivo nesse sentido. Vocês podem dar uma localização, olha, tal bairro tem predominância, tal bairro é mais seguro, um é mais tranquilo, o outro é mais... Vocês conseguem ou vocês acham que isso é geral no município? Geral. É geral, mas acho que especificamente hoje, até por conta de quantidade de população, a gente tem o Jardim Brasil, né, que tem um número expressivo, e o bairro da Lagoa, né, é um bairro que assim, tem bastante caso de fragilidade de direito. Certo. Vocês, como é que vocês tratam os casos onde os pais ou responsáveis, né, pela criança e pelo adolescente agem com violência? Como é que vocês vão atender uma ocorrência dessa? Normalmente vamos pensar num caso que a criança ou o adolescente ele esteja sofrendo ali uma violência física, né? Está acontecendo ali naquele momento. Então, normalmente, a pessoa pode fazer a denúncia à polícia e, se caso a denúncia for feita direto ao Conselho Tutelar, o Conselho vai em loco com o apoio da segurança, seja da GCM ou da militar. E ali, verificando se a situação, né, vai fazer os encaminhamentos, os trâmites, né, legais, que seja boletim de ocorrência, orientação, né, qual a situação ali. E como é que vocês chegam à conclusão de que algumas medidas mais rígidas, né, devem ser tomadas? Por exemplo, tirar a criança ou o adolescente de casa, levar para um abrigo. Como é que vocês chegam a esse fato, até essa decisão aí? O que vocês avaliam? Através do colegiado, porque todas as decisões, elas não são únicas, né? Nós discutimos em colegiado. Diante da gravidade, da necessidade de proteger essa criança de imediato, o Conselho Tutelar, ele pode tirar a criança nesse momento como medida protetiva, mas imediatamente comunicar à vara da infância. É a vara da infância que vai determinar se o acolhimento permanece ou não. O Conselho só age de imediato como medida protetiva. Certo. Okay? E mesmo o pai, o responsável, o agressor, diante aí de uma medida mais rígida, como a separação, né? Eles aceitam isso? Normalmente não. Normalmente não, né? Porque quando chega a essa altura de ter que romper um vínculo familiar, né? Normalmente aquele seio familiar ele não está mais oferecendo a proteção e a gente depara muito com a situação do agressor, desse violador. Ele não se vê como... Ele acha que hoje a violência na nossa sociedade ela é muito naturalizada. Então, às vezes, a família, esse agressor, ele não enxerga isso como uma violência. Ele acha que ele cresceu, ele foi tratado daquela forma. Então, ele não vê nenhum problema que hoje o filho seja também tratado dessa forma. Então, um dos desafios do nosso trabalho também é esse, lidar com o violador. Vocês já sofreram algum tipo de ameaça, Diogo? Já sofremos. E vocês têm medo de... Eu tenho. Eu não tenho. E esse tipo de essas ameaças chegam como para vocês? Fisicamente já aconteceu de conselheira ser quase agredida dentro do próprio conselho, porque Sim. Nós não temos segurança dentro. Então somos, no momento, todas mulheres. Já a conselheira quase foi agredida. Eu, em algumas situações, ameaças por telefone. Pessoalmente. Né? Mas faz parte do trabalho. Faz parte da função, né, também. Isso faz parte da nossa função. Vocês, quando vão a campo, né, atender uma ocorrência, vocês sempre têm o respaldo, né, o apoio da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Como é que funciona isso daí? Quando necessário, sim. A gente pede sempre apoio de segurança. Quando a gente recebe ali uma denúncia que, né,
dependendo do tipo de denúncia que fala que está tendo agressão, ou que o agressor que a pessoa é agressiva, então a gente sempre pede o apoio da segurança, né? Sempre nos acompanha. Agora, para que alguns candidatos aí de primeira viagem, né, que estão aí, que se inscreveram e estarão concorrendo às eleições aí do 1º de outubro, queria que vocês explicassem aqui para a gente quais são as principais responsabilidades e atribuições de um membro do conselho, né, de um conselheiro. Qual que vai ser a função? Fui eleito, e agora? E agora? E agora? De novo, né, de acordo com o artigo 136, ali está alencado todas as funções do Conselho Tutelar. Uma delas é identificar, né, acho que um dos desafios é identificar essa violência, se está havendo um direito violado ou uma ameaça, porque o Estatuto ele fala no direito violado ou a ameaça desse direito. Então, é saber identificar essa violação de direito e fazer os encaminhamentos devidos, hoje o desafio também é lidar com as famílias, lidar com as pessoas que não têm o conhecimento adequado, qual a real função do Conselho Tutelar. Então a gente se depara com esses desafios. Sim. Os serviços hoje também, às vezes, não compreendem a função do Conselho Tutelar. Então o conselheiro que vai concorrer, né, ele também tem o conselho não é só a questão de campo, mas também tem a questão, né, de burocrática ali, de fazer os encaminhamentos, de fazer o acompanhamento da família, identificar para quais serviços é necessário encaminhar essa família para que esse direito deixe de ser violado. Então, o candidato também tem que ter um certo preparo. É comum, após o conselheiro ser eleito, ele desistir? Já aconteceu isso aqui em Araçariguama? Tem alguma desistência de não se encontrar, né? Ele imaginava uma coisa e depois de eleito em contato com essa realidade, que é uma realidade difícil, né? Sim. Não é uma realidade fácil que vocês encontram todo dia, né? Eu não tenho conhecimento de de desistência por esse sentido, não. O que às vezes fica difícil é desempenhar o serviço, né? Porque às vezes a pessoa se inscreve para vir ao conselheiro tutelar, achando que é uma coisa, e quando ela chega ali, que ela se depara com aquela realidade, muitas das vezes, né, se ele não tiver o empenho de ir realmente atrás, de se qualificar, de buscar entender quais as leis, quais os serviços que o município tem que garante o direito dessa criança, às vezes ele não vai conseguir desempenhar um bom papel, né, um bom trabalho ali, e ficar no senso comum, que hoje é um desafio que existe para os conselheiros tutelares, que age às vezes no senso comum. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e nada é no achismo, tudo tem, né, dentro da lei, né? Lei, tudo com regras, leis. E aí que seria importante a escolaridade também, esse nível um pouco mais alto da escolaridade para poder acompanhar, né? Exatamente. Trabalho. Qual que é o maior desafio que vocês têm para poder trabalhar, né? Para desempenhar a função? Qual o maior desafio que vocês têm? Acho que essa falta de compreensão da sociedade em geral, porque ninguém sabe exatamente o que faz um conselheiro. É confundido com babá, sabe, com... Segurança, né? Segurança. Segurança em que sentido? Segurança de... A gente já teve situação de cobrarem a gente, porque aquela criança, aquele adolescente está lá, né, tá vendendo droga, tá ali, né, fazendo coisas que muitas das vezes compete à segurança pública e não o Conselho Tutelar. E também uma questão, por falta de conhecimento, de achar que o Conselho dá uma proteção, sabe, exacerbada à criança ou adolescente. O Conselho Tutelar estraga as crianças. Porque o Conselho Tutelar não permite que a criança trabalhe. Nunca foi o Conselho, né? Está na Constituição de 88, que regulamentou o trabalho infantil, está no ECA. Então, assim, meu filho quer trabalhar, mas o Conselho não deixa.
Então, assim, existe uma desinformação sobre o que é o Conselho Tutelar. Mas hoje a criança tem o jovem aprendiz. Sim. Você tem meios para poder Sim. fazer com que o adolescente venha... Quando temos política pública que permite, por exemplo, nós não temos no município o jovem aprendiz. Então, nós não temos para onde encaminhá-los, né? Mas o jovem aprendiz, ele pode, acima dos 14, já estar... Sim. Que nós não temos, mas as pessoas... Por quê? Já tivemos, né, o jovem aprendiz. Não tem programas hoje, né? Nós não temos esse programa. Então, o que acontece é muito comum... E quem deveria implantar esse programa? Como é que ele chegaria aqui a Araçariguama? Através de políticas públicas, da administração pública, entendeu? Então, é muito comum você ouvir ao conselho, não deixa meu filho trabalhar. Sabe? É muito comum esse tipo de crítica. E aí, na falta desses programas, né, que incentive ao trabalho, a gente vê muitos jovens partir para a questão do tráfico, né? Porque ele quer ganhar o seu dinheiro, ele não tem perspectiva. Às vezes, estudar para quê, né? Muitas das vezes ele estuda, mas ali o mercado de trabalho, o primeiro emprego, essa inserção no mercado de trabalho acaba sendo mais difícil e ele acaba muitas das vezes migrando para a ilegalidade, né? Então, a implantação desse programa Jovem Aprendiz. Sim. Como é que ele deve ser no município? Quem é que tem que trazer esse programa? Na verdade, a administração, né? Porque ou mesmo que faça convênios com organizações não governamentais, sociedade civil, nós já tivemos aqui no município. Então, é importante isso, porque nós temos um número muito grande de crianças, eu estou falando de criança, menos de 12, envolvida com tráfico. Certo. Entendeu? Então, isso é preocupante, nós temos um número muito grande. Então, precisamos retomar isso, trabalhar. O município precisa oferecer mais oportunidades a essas crianças. Ao jovem... As crianças, né? Os adolescentes, né? Estou falando de criança mesmo. Tem criança de 11 anos. Traficando. Sim. E aí o papel de vocês é chegar lá, o que é? Orientar os pais da necessidade de estar acompanhando essas crianças, de estar atento com quem está, o que está fazendo, de acompanhar. Mas o resultado é muito frágil, porque aos pais também, às vezes, compensa a questão financeira. E isso vai trazendo outras problemáticas também, né? A ausência na escola, né? A criança ou o adolescente começa a se envolver e ir por esses caminhos, e aí a gente surge outros problemas, que é a evasão escolar. Inclusive hoje a escola, né, a escola do estado hoje, a gente tem uma lista de evasão escolar enorme. Aquela criança, aquele adolescente ali, todo período de vida estudou, né, batalhou para chegar ali no final. Muitas das vezes ela acaba desistindo, ela acaba desanimando, muitas porque tem que trabalhar, ela não tem muita escolha, então vai trabalhar de forma, né, informal, e outras vão realmente para o caminho do tráfico, da droga, e vai se perdendo. Sim. Vocês têm uma ideia hoje, você falou que é uma lista enorme, vocês têm uma porcentagem aí, um número de quantas crianças hoje estão nessa lista? Acredito que mais de 150, mais ou menos por aí, de adolescentes, né? E criança a gente não tem um nível tão alto, né, da evasão escolar, mas de adolescente o nível é muito alto. Uma mais de 150 mais ou menos. E na visão de conselheiras, o que vocês acham que poderia ser feito para tentar reverter esse quadro? Eu acho que hoje o modelo de ensino também não é tão atrativo para, né, as crianças e os adolescentes, e esse fomento realmente de fomentar perspectiva no adolescente, de que ele está estudando, que ele tem uma perspectiva de ingressar no mercado de trabalho. E aí vem os convênios, né, com as empresas, que o estatuto hoje permite que o adolescente ele seja contratado dentro do jovem aprendiz. Então, que haja essa parceria escola e empresa, eu acho que é muito importante também, né? Escola, família é muito importante, porque a participação da família ela é fundamental. Sim, isso
Então, terceirizou-se a formação, terceirizou-se a educação, sabe? Terceirizou-se, entre aspas, A é família, isso que você quer dizer, né? a família abriu mão, está então, abrindo mão é disso. isso. Então, a ausência da família, ela leva o adolescente à drogatização, à evasão escolar, entendeu? A ausência na vida escolar, a ausência na vida social. Isso vocês vêm notando ano a ano, vem aumentando isso? Isso é progressivo, né? Infelizmente. Poxa vida, infelizmente é uma realidade bastante difícil. Acredito que não seja, logicamente, única de Araçariguama, isso deve ocorrer é geral, no país né? todo, é geral. Mas em alguma coisa, como o jovem aprendiz que você me disse que Araçariguama não dispõe, seria um caminho para tentar criar perspectiva nova. Perspectiva no falar jovem, que né? tem outras oportunidades, tem outros caminhos, entendeu? Certo. E como é que é hoje a estrutura para o funcionamento do Conselho Tutelar? Vocês têm essa estrutura? É suficiente? Fora esse programa que você mencionou que faz falta, né, para poder ter um registro maior dos casos, né? De resto, como é que está? Acho que a estrutura que nós temos hoje, ela atende às nossas necessidades, né? A gente tem a estrutura física ali, a casa, a sede, né? Onde está alocado o Conselho Tutelar, na Rua 9 de Julho. Isso, importante. Né? Na Rua 9 de Julho ali. Temos o carro também, a gente tem o suporte da administração com o carro, os computadores. Às vezes o computador não é lá muito, né? Mas assim, mas dentro do possível, a necessidade da estrutura física de funcionamento básica do Conselho Tutelar, ela tem sido atendida. Lembrando também que a gente tem uma rede de proteção que ela é bem parceira, né? Sim, sim. Fala de frente comigo. O que é a rede de proteção? Deixa eu te explicar. São os diferentes setores: saúde, educação, assistência social. Então, nós trabalhamos com parceria. A gente consegue uma devolutiva boa, porque tem muita parceria com a assistência, com a educação e com a saúde. Integrado vocês se integram com as demais secretarias da administração? Sim, porque isso faz parte de uma rede de proteção do município. O Conselho ele não trabalha sozinho, isolado, né? Ele faz parte de todo um contexto, né? Desde a segurança, a saúde, a educação, os serviços públicos que existe. O Conselho ele está integrado dentro dessa que a gente chama de rede de proteção. O Ministério Público, todos estes compõem essa rede de proteção. De proteção que dão apoio ao trabalho de vocês. Que protege o direito para proteger o direito dessa criança, desse adolescente. Eu fiz uma pergunta anterior, como é que vocês trabalham numa situação de emergência, né? Mas eu queria que vocês me detalhassem um pouco como é que é isso, como é que chega passo a passo, chega a denúncia através do pai, ou chega a denúncia através de um vizinho, ou é a polícia, né, o setor policial que aciona vocês, como é que é? Como é que vocês são acionados e qual é o passo a passo até chegar a uma solução? Os canais de denúncia, né, que chega até o Conselho Tutelar, a pessoa pode fazer a denúncia. Tem um telefone ela especial? chega, né, via telefone, que é o 4136-1106. Aonde que a pessoa fica sabendo que tem esse telefone? Ela pode procurar no site da prefeitura, também é divulgado ali no site da prefeitura, ou ela pode ligar também na prefeitura, né, que ela consegue o número do Conselho Tutelar. Todos os equipamentos públicos também têm o número do Conselho Tutelar. Esse é um caminho que a pessoa pode usar. Hoje a gente vê, principalmente o maior desafio, acho que na sociedade que a gente vê para a proteção do direito da criança e do adolescente, é o receio das pessoas em denunciar um maus-trato, uma violação de direito, porque ela tem medo de se expor, muitas das vezes. E eu acho que é uma informação importante que quando ela faz uma denúncia, ela não precisa se identificar. Então, existe o telefone do Conselho Tutelar, existe também uma central, né, que é o Disque 100, onde também ela pode fazer a denúncia dela de forma anônima, segura, não tem nenhum risco. E existe também a delegacia, né, a segurança, ela pode também levar essa denúncia, desde a GCM, a militar, a civil.
são caminhos que ela pode usar. A gente também tem o e-mail do Conselho Tutelar, que às vezes tem denúncia, principalmente as denúncias que vêm de serviços, por vezes chega via e-mail. Como assim de serviços? Do serviço, por exemplo, chegou uma situação de vulnerabilidade, de direito violado na Secretaria de Assistência, na Saúde. Então, eles encaminham para a gente, normalmente eles usam esse caminho do ofício, de mandar via e-mail, né? E aí vocês ficam sabendo do caso, qual é a providência? Como é que começa o trabalho do conselheiro? A partir de receber essa denúncia, como é que funciona isso? De imediato, né? Sim. Porque tem que ser de imediato. Sim. Vamos até o local, vamos averiguar a veracidade, se existe ou não. Se porque procede, também né? é comum algumas denúncias que não são verdadeiras, né? Que não procedem. Então, a gente averiguando isso, aí nós tomamos as medidas cabíveis para aquela situação. Sim. Certo. E essa retirada do convívio familiar por agressão, Sim. Ela vai para onde, geralmente? Nós temos uma casa de acolhimento no município. Em Araçariguama Sim, mesmo? Temos. E hoje quantas crianças tem lá? No momento, nenhuma. Poxa, que bom. No momento, nenhuma. O Conselho, ele realiza algumas ações preventivas, alguma campanha de esclarecimento junto à população, junto à escola. Como é que funciona esse tipo de trabalho para a prevenção contra a violência da criança? Só algumas ações pontuais mesmo, que é 18 de maio, né? Sim. 18 de maio foi feito, inclusive, uma caminhada, né, a panfletagem, falando sobre a questão da violência, trazendo a conscientização. Combate, né? Por vezes também é feito palestra nas escolas, falando sobre a importância do conceito tutelar e da violência também, né? Então, são essas ações que o Conselho normalmente faz. Vocês me disseram que as denúncias chegam por vários meios, né? Sim. Mas chega também através das crianças? Sim. Sim. Quando geralmente elas falam aonde? Elas, na escola? Por isso temos a rede de proteção, né? Uma vez ouvido na escola, tem uma lei que protege essa criança, essa escuta, aí vai para o Conselho Tutelar e para todos os setores que precisam cuidar. Geralmente é a criança que está sofrendo algum tipo de violação que fala, né? Ou ela conta, olha, meu irmão, meu amigo, meu primo, como é que é? Quem está sofrendo fala mais ou aponta a outra vítima? Aponta a outra vítima mais, né? Porque a maioria das vezes é através da relação, né? Da criança. De terceiros, da relação da criança, entendeu? Da própria relação. E a criança, quando vocês chegam para conversar, vocês com certeza conversam com elas também. Sim. Elas têm vergonha, elas têm medo, elas se abrem mais facilmente. Como é que é isso? Na verdade, elas sentem medo por conta da cultura de associar conselho tutelar com polícia de criança. É muito comum os pais falarem, se você não me obedecer, eu te entrego para o conselho tutelar. Então, assim, acabamos sendo vilões, sabe, assustadores, as crianças acabam tendo medo. E quando você vai abordar, você tem que saber conversar, sabe, fazer com que a criança sinta confiança no seu trabalho, no seu serviço. Porque ela já vem com ideias prontas. Conselho tutelar, tira a criança, conselho tutelar, prende criança, sabe? Já tem essa ideia preparada já. Puxa vida. E nesses anos todos, você tem quanto tempo de conselho? Nós temos iguais. 7 anos, né? 7 anos. Então, estamos caminhando para 8 anos. Que tipo de ocorrência mais marcou vocês? Que tipo nesse tempo todo de atendimento? O que chocou e ainda choca, né? Ainda marca? Toda violência ela choca, né? Sim. Toda violência contra a criança ela choca. Alguns casos marcaram mais, né? Tivemos crianças que foram espancadas de forma igual, com marcas horríveis. Tivemos abuso intrafamiliar, entre a família.
e situações assim que marcaram demais por ser época, semana de Natal, onde todo... Então, assim, são situações que elas realmente chocam você. Você leva isso para sua casa e tem que tomar cuidado para não levar isso para sua vida. Porque, assim, são situações que realmente assustam. Se o ser humano tivesse a noção da força que ele tem com uma criança indefesa, ele nunca bateria. Porque você vê cenas assim lamentáveis. E a violência, ela traz consequências para o resto da vida, né? Uma violência, ela traz consequências para o resto da vida dessa criança, desse adolescente. Sim. A gente já se deparou com um tipo de violência, né? Que, assim, do corpo da criança tá tão marcado que a gente só viu aquilo em filme, a gente nunca tinha visto aquilo na vida real. Então foi uma das cenas assim que mais marcou, né? Uma situação também de um adolescente, ele ter sido rejeitado pela família, ele tinha pai, ele tinha avô, mas ninguém queria ele. E ele estava numa situação de rua e ele implorava que alguém aceitasse ele, mas ninguém quis ele. E assim, foi uma das situações assim que até hoje mexe muito comigo. Ou você passar, como no caso, eu cheguei a ficar com uma adolescente das 8 da manhã até as 6 da tarde comigo, porque não tinha ninguém que recebesse esse menino. Ficou comigo o dia todo. Então, assim, você tem que achar um caminho, tem que achar alguém, sabe? E não pode ser qualquer alguém, tem que ser alguém que vá cuidar. E a instituição é a última coisa também, né? Gente, antes da criança ela ir para uma instituição de acolhimento, precisa se esgotar todas as possibilidades, essa busca de familiares, né? Quem tem vínculo com essa criança. Então, até que isso aconteça, muitas das vezes, né? Acabamos ficando cuidando da criança. Agora vamos falar do lado bom. De alguns atendimentos que vocês fizeram, que deram resultado positivo, e que hoje vocês podem falar... Tem orgulho, né, de dizer, nossa, eu colaborei, eu fiz, a criança, com certeza vocês têm também algum exemplo disso. Tivemos alguns que foram encaminhados, que concluíram escolas, sabe, que saíram do tráfico, saíram do abandono, mas o número é bem menor do que o sucesso é menor do que o fracasso, porque a família não colabora. Em situação que a família muitas das vezes não vê aquilo como uma violência, mas quando chega a abordagem do conceito tutelar, de orientação, dos devidos encaminhamentos, e aquela situação de violência cessa, e aquela criança começa a viver ali num ambiente saudável, num ambiente de dignidade. Então a gente também tem muitos casos desse aí tipo é compensador, que recompensa. E aí você olha e você vê o quanto valeu a pena. Vale a pena, né? Ainda vale a pena você... esperança. Sim, sim. Isso é importante. Agora, como é que é o trabalho do Conselho quando aborda questões de diversidade e inclusão? Vocês estão preparados para isso também? Como é que... Sim, nós fazemos... o Conselho Tutelar sempre tem cursos de capacitação, né? Junto com a rede. Então, isso é muito trabalhado, mesmo com a rede, com a saúde mental, sabe? Nós temos esse suporte. Então, assim, não temos nenhum problema com relação a isso. Todas as conselheiras, elas estão aptas a lidar com toda a diversidade. Então, assim, nós fazemos esse curso e executamos isso bem claro, de forma bem clara. E mesmo independente da diversidade, né, que ele é independente, ele é um sujeito de direito. Então nós não olhamos, enfim, somente, né, a condição, enfim, a gente olha a questão que ele é um sujeito de direito independente. O mesmo direito que tem o A também tem o B, né? Sim. Tem a criança e o adolescente, independente de cor, de gênero, enfim, o direito dela é assegurado acima de qualquer coisa. Que tipo de... não seria um conselho, né? Mas que tipo de opinião, que tipo de mensagem vocês deixam para os candidatos que nunca participaram do conselho, estão sendo candidatos pela primeira vez e querem participar, fazer parte do conselho, trabalhar para proteger, né, dar essa proteção, garantir esses direitos das crianças e adolescentes? Que tipo de mensagem vocês deixam? Eu acho que a pessoa não só vir
pela questão de salário, né? Ficar pensando, eu vou ter um emprego. Acho que, acima de tudo, você tem que amar o que você faz. Sim. Trabalhar no Conselho Tutelar, você precisa amar a causa humana, você precisa amar a questão humana, você tem que ser muito humano, tá? Não vir só pela questão do salário, mas, acima de tudo, pelo amor à proteção do direito desse indivíduo vulnerável. Então, acho que esse amor a essa causa tem que ser muito latente. Ela exige dedicação, sim, sabe? Comprometimento. Exatamente. Não tem carga horária. Você vai estar ciente de que não vou ter o sábado e domingo, se eu estiver de plantão, tem uma ocorrência, mas é compensador. Então, eu não entendo isso como um trabalho, sabe? Ele é uma missão, na verdade. Exatamente. É compensador fazer isso. Eu acho que sejam bem-vindos, mas com essa consciência. Com essa consciência. A gente não pode aprofundar um pouco mais nesse tipo de conversa, porque para não ficar parecendo aí até uma campanha antecipada, né? Sim. Nós precisamos tomar cuidado nisso daí. Mas a população, que responsabilidade ela tem também ao eleger o conselheiro? Ela tem muita responsabilidade. Na verdade, ela tem responsabilidade em todo voto. Eu acho que todo voto ele exige a responsabilidade, né? Com o conselheiro, eu acho que é muito mais do que tem boas ideias. É de confiança, é de responsabilidade, de conhecimento, sabe? Não é assim, porque não é uma fantasia, não é uma promessa eleitoral, é uma promessa de trabalho de fato. Então ela tem essa responsabilidade do conhecimento. Certo. Eu acho que a população ela tem sim essa responsabilidade de analisar esses candidatos, a pessoa que vem, a candidato, né, realmente qual é a intenção da pessoa. O conselheiro tutelar, para estar ali dentro, ele depende de passar por esse crivo do voto, né? O meio de entrar é por meio do voto. E assim, qual é a intenção realmente da pessoa quando ela entra, quando ela está concorrendo ao conselho tutelar? Ela vai chegar lá por conta do voto da sociedade. Então, a sociedade precisa conhecer esse candidato, quais são as intenções dele. Porque se é um realmente, representante, né? O conselheiro tutelar, ele é um representante da sociedade. Então, realmente, eu vou estar representada, a minha família vai estar representada por meio desse candidato, ele me representa. Então, isso é importante. É importante. Foi um papo rápido, agradeço a presença e a participação aqui de vocês. Espero que o pessoal que está acompanhando o papo na redação tenha também conseguido ter uma visão um pouquinho melhor do que é o Conselho Tutelar, né? Porque o trabalho que vocês fazem é importante, é de uma importância enorme. Vocês têm que ser pessoas realmente preparadas para isso. Tem que receber muito apoio do poder público e principalmente em algumas coisas básicas, como até um programa, né? Para poder gerar aí relatórios, até crédito dados, de telefone. Né? São algumas coisas básicas que podem estar faltando por questões de comunicação, por questão de como é que deve ser logo atendidas, né? Tenho certeza disso, porque o papel que o Conselho Tutelar tem na sociedade realmente é importantíssimo. Então, eu queria deixar aqui um espaço para vocês, para as considerações finais. Eu espero que tenha deixado claro algumas coisas do nosso trabalho, né? Estamos sempre abertos, das 8 às 17, sempre dispostos. Quem quiser conhecer o Conselho, a função do Conselho, esteja sempre à vontade. Queria que você deixasse aqui os contatos, como é que a pessoa pode entrar em contato com o Conselho. Telefone, e-mail, o endereço certinho que vocês estão. Nós estamos localizados na rua 9 de julho, número 39, fica no centro. O número do Conselho Tutelar é o 4136-1106. A gente também tem o... 06? 1106. Certo. Isso. E a gente também tem o plantão, o número do plantão. Não me lembro agora de cabeça.
E a pessoa pode ir realmente presencialmente, Sim. pode levar a denúncia também, pode Tem o fazer. Disque 100. Tem o Disque 100, que ela pode fazer a denúncia também. É um caminho, ela pode fazer direto para a segurança pública também. E visitar o né? conselho mesmo, para conhecer o espaço, porque nem todo mundo conhece, Sim. né? Bacana, eu agradeço muito a O participação senhor de também vocês. vai lá conhecer o conselho, senhor, está convidado. Opa, obrigado. Com certeza a gente vai fazer uma matéria, né? Sim. Porque é importante divulgar o trabalho de vocês, para que as pessoas entendam que vocês não estão interferindo na vida da família, né? Não. Vocês estão protegendo, muito pelo contrário. A intenção sempre é proteger e garantir os Garante direitos. os direitos. E aqui. Então, obrigado também a você que acompanhou e até a próxima.